Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. É muito bom estarmos juntos aqui, novamente na classe sobre a vida de Cristo, tendo como base o Evangelho de João. Nós já vimos nessa classe sobre a encarnação de Cristo, né, o Deus Filho se fazendo homem. Nós vimos também os milagres de Cristo, especificamente os 7 sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João. Nós vimos a mensagem de Cristo, né, a mensagem do reino, aquilo que ele fala para Nicodemos, para a mulher samaritana. Na última aula nós vimos sobre a divindade de Cristo, os 7 eu sou de Jesus, e hoje nós veremos as parábolas de Cristo, mas como nós estamos no Evangelho de João, especificamente a parábola da videira e dos ramos. Então, continue conosco, nós já estamos encerrando, né? Depois dessa aula teremos apenas mais 2. Permaneça firme até o fim e você será muito abençoado, eu tenho certeza. Tá bom? Então, as parábolas de Jesus, só a título de introdução, né, parábolas, nós vivemos falando, né, e escutando sobre parábolas, parábolas disso, parábolas daquilo, mas o que significa parábolas, né? Parábola significa lançar ao lado, colocar ao lado, né? E no sentido bíblico do termo, né, no sentido mais utilizado, é uma história cotidiana para ilustrar uma verdade, né? Então, é uma história que não necessariamente precisa ser verdadeira, né, mas que lança base para ilustrar algo, uma verdade mais profunda. Né? Parábola também pode ser um dito de Jesus, às vezes é simplesmente quando ele pega uma história ou algum fato do cotidiano para ilustrar uma verdade teológica, né? Uma verdade sobre a sua mensagem. E por que Jesus falou em parábolas? Essa é uma dúvida que, vez após vez, ela nos acomete. Mateus, capítulo 13, diz assim, que os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, Jesus aqui, porque Jesus falava por parábolas, nós temos uma resposta de face dupla, né? Primeiro, Jesus fala por parábolas porque ele quis, porque ele é soberano, e ele decidiu revelar o mistério do seu reino apenas àqueles a quem ele escolheu. Então, por um lado, Jesus ele estava desejando iluminar e revelar esse mistério apenas para os seus escolhidos. Ele é soberano, ele pode fazer isso. Mas, por um outro lado, não é assim como se as pessoas, eu quero ouvir a mensagem de Jesus, mas Jesus não me conta. Ele conta por parábolas, ele conta em enigmas. Na verdade, não, porque Jesus diz que nele se cumpre a profecia de Isaías, ou seja, né, que eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, porque o coração está endurecido. Então, não é que as pessoas, eu quero, mas Jesus não deixa entender. Não é nada disso, tá bom? É simplesmente que as pessoas têm o seu coração endurecido. Então, é uma moeda de duas faces. Por um lado, nós vemos a soberania de Jesus escolhendo os seus discípulos e revelando o mistério do reino para eles, e por um outro lado, né, e não deixando com que não querendo com que outros saibam desse mistério, mas por um outro lado, não é que as pessoas elas querem, mas não podem. É o coração delas está endurecido. Esse é um dos motivos, são os motivos talvez mais claros do porquê Jesus falava em parábolas. E as parábolas de Jesus, então, para nós, não são enigmas. As parábolas de Jesus para a Igreja de Cristo são essenciais para entendermos a sua mensagem, para entendermos a sua obra.
E uma dessas parábolas nós veremos hoje, que é a parábola da videira e dos ramos. E eu já queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós leremos a partir do versículo 1, tá bom? Até o versículo 11. João 15, do 1 ao 11. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, Deus Pai, o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês o podem dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Até aqui. Então, nós vemos Jesus falando sobre a videira e os ramos. E essa parábola, ela ilustra uma verdade maravilhosa, a verdade da união do crente com Cristo. Jesus diz que nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Alguns chamam essa união de união mística. Ela transcende toda analogia que a gente poderia falar, ela é muito mais rica, né, do que a nossa mente consegue conceber. Mas, de alguma forma, nós estamos unidos com Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E essa parábola ilustra bem essa verdade. E nós temos várias imagens nas Escrituras sobre essa união. Por exemplo, o fundamento e edifício. Nós somos o edifício de Cristo e Ele é o fundamento desse edifício. A cabeça e o corpo, Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. É o corpo de Cristo, como nós gostamos de chamar. O marido e a esposa, o noivo e a noiva. Nós somos a noiva de Jesus, e Jesus é o nosso noivo, o nosso marido. Adão e seus descendentes, O primeiro Adão representava a raça humana inteira. E o segundo Adão, a Bíblia vai chamar Jesus de segundo Adão. Cristo é aquele que representa o seu povo, que permaneceu fiel até o fim. E a videira verdadeira e os ramos, como em João 15. Então, todas essas analogias, todas essas imagens, elas representam aspectos sobre a nossa união com Cristo, que nós devemos permanecer nele e ele deve permanecer em nós. Todas essas imagens, elas enriquecem essa doutrina, que nós estamos unidos com Cristo de uma maneira que nós não entendemos, mas que é essencial, como nós veremos agora. E quando Jesus ele conta a parábola da videira aqui para os discípulos entendiam provavelmente muito bem isso. Porque no Antigo Testamento existem vários textos dizendo que Israel, comparando Israel como uma videira, como uma vinha. Por exemplo, Isaías capítulo 5 vai dizer assim: eu cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então, aqui Isaías está falando de Israel. Deus é quem plantou Israel.
Deus é quem trouxe Israel, né, e colocou na encosta de uma fértil colina. Então, quando Jesus fala que ele é a videira, né, fala sobre a videira, os discípulos arremetiam isso a Israel. Israel era a videira, Israel era o escolhido de Deus. E esse, como nós vimos na última aula, né, é o último eu sou de Jesus. Né? Quando ele diz eu sou, ele está falando que ele é divino. E é o último dos 7 eu sou no Evangelho de João. E ele está dizendo que ele é o Israel verdadeiro. Ele é o Israel verdadeiro. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei do Senhor. Israel falhou em cumprir a lei de Deus. Israel falhou. Nós vimos, né? Que Deus esperava uvas doces, mas só deu uvas amargas, uvas azedas. Isaías continua, agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Então, Jesus é aquele que traz uvas boas diante de Deus. Jesus é aquele que cumpriu o mandamento de Deus, que cumpriu toda a lei de Deus. Tá bom? Então, quando Jesus diz, eu sou a videira, ele está falando, eu sou Israel verdadeiro. Eu sou aquele escolhido de Deus para cumprir toda a sua lei, todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, todos os seus juízos. E vamos agora ver algumas verdades, né, sobre essa parábola. Primeiro, ela diz que o discípulo verdadeiro é aquele que produz muito fruto. É aquele que produz muito fruto. Então, algumas pessoas pensam que quando Jesus diz, né, que aquele ramo que está nele e não der fruto, Deus o corta, né? As pessoas pensam que Jesus está falando de perda de salvação aqui, o que não pode ser verdade, né? Nós vemos vários textos em João falando sobre que a vontade, por exemplo, João capítulo 6, que Jesus diz que a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Deus entregou para Jesus se perca. E Jesus diz, eu desci para fazer a vontade de meu Pai. De maneira que se uma pessoa que Deus deu a Jesus, que Deus escolheu, é para ser salva, se perdesse, então a vontade de Deus seria frustrada. Mas nós bem sabemos que os seus planos eternos, os seus planos soberanos, como diz Jó, não podem ser frustrados. Então o texto não está falando aqui de perder a salvação. Tá bom? Nós devemos pegar o ensinamento completo do texto. E o ensinamento completo do texto é: o discípulo verdadeiro é aquele que produz muito fruto. Tá bom? Jesus aqui, Judas havia acabado de negar, de trair, né? de sair dali. E Jesus então está fazendo esse contraponto, que o discípulo verdadeiro é aquele que permanece nele. O discípulo verdadeiro é aquele que permanece com os seus. Então Jesus está fazendo isso, tá bom? É aquele que permanece com ele, desculpa, com os seus, né? É aquele que permanece com ele. Então, esse é o ensino da parábola, tá bom? O discípulo é aquele que frutifica. Paulo vai dizer que Deus nos elegeu para as boas obras, né? Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, se eu sou um discípulo verdadeiro, eu sou alguém que estou caminhando em santidade. Eu não posso apenas falar da boca para fora, mas o meu coração tem que estar em completa mudança. E esse fruto, ele está ligado, segundo esse texto, à poda de Deus. Primeira coisa, o versículo 2, né, diz que se o fruto, se dá fruto, Deus limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se os discípulos verdadeiros são os que produzem muito fruto, tá bom? Nós vamos ver o que então esse fruto está ligado, né? E a primeira coisa é que está ligado à poda de Deus. A poda, coloquei uma imagem aqui de alguém podando a vinha. A imagem que Jesus parece estar ilustrando é que, assim, ó, quando nós frutificamos, Deus, ele poda a nossa vida. E essa poda é um sofrimento. Essa poda é luta. Essa poda é um processo dolorido.
mas que no final vai nos fazer frutificar ainda mais. Então, Jesus está falando que Deus vai trabalhar na nossa vida. E o sofrimento que nós estamos passando, na verdade, Deus está usando para que lá na frente nós possamos frutificar ainda mais. Isso é um tremendo consolo quando nós passamos por lutas contra pecados específicos, batalhas espirituais, sofrimentos. É uma verdade maravilhosa para se lembrar de que Deus está me podando para que eu dê mais fruto lá na frente, para que eu dê mais fruto quando tudo isso acabar. Então, esse é o primeiro, esse fruto está ligado, primeira maneira, à poda de Deus. Mas nós também vemos que esse fruto está ligado à oração. Olha que interessante. No versículo 7, Jesus, ele diz assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Tá? Então, esse fruto, de alguma maneira, está ligado à oração, está ligado em pedir, está ligado em termos comunhão com Deus através da oração. Só um adendo, né? Fica com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ficar lendo vários versículos. Né? E o versículo 16, ele vai dizer, né, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, nós vemos que, mais uma vez, Jesus está associando essa ideia de fruto à oração. Mas talvez você pensou nesse texto, então Jesus prometeu que Ele me daria tudo o que eu pedisse, mas eu não recebo tudo o que eu peço. Mas olha o detalhe do texto no versículo 16. Pedirdes ao Pai em meu nome. Em meu nome. Então, é de acordo com o nome, né, de uma pessoa no Antigo, no Oriente, é o significado, é o ser completo daquela pessoa. É por isso que nós falamos, por exemplo, dos nomes de Deus. O Senhor é meu pastor, o Senhor, Deus Altíssimo, né? O Senhor dos Exércitos. Todos esses nomes de Deus são facetas do seu caráter, são lados do seu caráter. Né? Então, quando Jesus diz que nós pediremos algo em seu nome, é de acordo com o caráter dele, é de acordo com aquilo que ele é de acordo com a sua vontade. De maneira que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade soberana de Jesus, de acordo com o seu caráter, de acordo com aquilo que ele deseja, nós recebemos. Bom, então, esse fruto está ligado à oração, em orarmos de acordo com a vontade, de acordo com quem Jesus é. É por isso que uma aula e uma classe de escola bíblica sobre a vida de Jesus, sobre o caráter de Jesus e sobre a cruz de Jesus, ela vai nos ensinar, deve nos ensinar a orar melhor. Porque nós conhecemos mais a Jesus e estamos cada vez mais aptos, então, a orar de acordo com o seu nome, ou seja, a orar de acordo com aquilo que ele é, com aquilo que ele deseja. Esse fruto também está ligado à obediência. Versículo 10 diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Então, a obediência em Jesus o amor a Jesus, ou frutificar em Jesus, está ligado à obediência, tá bom? A obediência aos seus mandamentos, de maneira que se eu digo amar a Jesus, mas não busco obedecê-lo, eu não amo verdadeiramente. Eu não amo. Então, está ligado essas duas coisas estão interligadas, tá bom? Eu amo a Jesus, portanto, eu obedeço os seus mandamentos. E se eu obedeço os seus mandamentos, eu permaneço no seu amor. Esse fruto também está ligado à alegria. Versículo 11 diz, né? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, a vossa alegria. Então, esse fruto também está ligado a nós termos alegria em Cristo, alegria em Jesus. E também esse fruto está ligado ao amor pelos nossos irmãos em Cristo, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De que maneira difícil de amar uns aos outros, né? Porque qual foi a maneira que Jesus nos amou? Ele entregou a sua própria vida por nós.
E é isso que João, em sua primeira carta, depois, o mesmo autor desse evangelho, ele vai dizer, né, que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então ele está dizendo que nós devemos amar aos nossos até as últimas consequências. Amá-los da maneira como Jesus amou. E esse fruto também está ligado ao testemunho, né? Quando Jesus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu, ele diz assim, né? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês vão e deem frutos. Então, olha só, para que vocês vão, para que vocês saiam. Jesus estava falando para os discípulos. Ele estava próximo, né? Próximo à sua crucificação. Ele estava próximo. E ele diz então, olha, eu designei vocês para que vocês vão. Vocês é que vão. Eu vou subir para o Pai agora. Eu serei crucificado, ressuscitarei, mas é vocês que espalharão a minha mensagem, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, Jesus está falando isso, e esse fruto está ligado ao nosso testemunho, a missões, a evangelismo. E o frutificar, tudo isso está totalmente ligado à dependência de Jesus, porque ele diz que sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não podemos fazer nada. Tá bom? Então, de uma certa maneira, o resumo dessa frutificação está ligado à oração. Porque a oração é a expressão da nossa dependência de Deus. Se eu digo que dependo de Deus, né, então, tanto mais eu tenho que orar. Eu tenho que orar por tudo que acontece ao meu redor, todas as coisas. A oração é a expressão tangível da dependência de Cristo, da dependência de Deus. Tá bom? E nós também devemos reconhecer isso, que é tudo por causa de Jesus. A glória não é minha, a glória não é nossa. Isso deveria matar o nosso orgulho, né? Porque tudo é por causa de Jesus. Algumas outras verdades maravilhosas que nós vemos nessa parábola. Primeiro, Jesus nos ama como Deus ama a Cristo. Olha o versículo 9. Né? Jesus diz que como o Pai me amou, eu também vos amei. Como o Pai me amou, eu também vos amei. E como o Pai amou a Jesus, olha no capítulo 17, no versículo 24. Diz assim, 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O amor de Deus pelo seu Filho é um amor eterno. E é um amor que excede todo o nosso entendimento. É um amor maravilhoso. É um amor grandioso. É um amor que eles nunca houve um tempo em que eles não desfrutaram desse amor. Né? Esse mundo foi criado como um presente de Deus para Cristo, porque diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas para Cristo. Né? Deus Pai ama ao seu Filho. Mas da mesma maneira que Deus Pai ama o seu Filho, Cristo nos ama. Então, Cristo nos ama de maneira eterna. O amor de Cristo por nós começou na eternidade e durará por toda a eternidade. Ele não pode ter fim. Assim como Deus ama Cristo de maneira perfeita, Cristo nos ama de maneira perfeita, de maneira que Ele não nos ama mais ou menos, né, de acordo com o nosso próprio mérito. Né? Nós caímos num pecado, nós ficamos tristes porque achamos que agora Deus nos ama menos. E muitas vezes nós fazemos coisas na igreja, fazemos boas obras porque queremos que que Jesus nos ame mais. Mas não tem como Ele nos amar, não tem como Cristo nos amar mais ou nos amar menos, porque Ele nos ama de maneira perfeita. Se é de maneira perfeita, não tem como ser mais ou menos, ou meio a meio. É de maneira perfeita, é de maneira que excede tudo aquilo que nós podemos entender. E esse amor de Deus Pai pelo seu Filho é imutável, de maneira também que o amor de Cristo por nós é um amor imutável.
é um amor que não depende de nada mais. Cristo afixou o seu coração em nós e ele não mudará isso. Nós seremos objetos do seu amor por todas as eras, por todos os zilhões de anos que ainda estão por vir. Então Jesus, ele nos ama da mesma maneira que o Pai nos ama. E esse texto, essa parábola da videira dos ramos é maravilhosa, porque ela nos lembra disso. É uma outra verdade interessante que Jesus diz, né? Voltando lá para João 15, no versículo 11, ele diz que ele diz essas coisas para que a alegria, né, dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Preste atenção nessa palavra completa. Jesus está dizendo que obedecer os seus mandamentos, que frutificar, que ser podado por Deus não é algo triste. Pelo contrário, é algo que produz alegria em nossos corações, alegria completa. E também, por inferência, Jesus parece estar dizendo, olha, o mundo pode parecer vos dar alegria. Nós podemos ter alegria em certas coisas, mas essa alegria, ela não é completa. Apenas a minha alegria é completa. Apenas a minha alegria vai satisfazê-lo. Apenas a minha alegria é que vai fazer com que você permaneça até o fim. Lembra dos eu sou de Jesus? Eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode te satisfazer espiritualmente, satisfazer sua fome, satisfazer a sua sede. Uma outra verdade maravilhosa no versículo 15, Jesus diz, olha, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Peraí, a gente pode pensar, né? Mas a Bíblia diz que nós somos servos de Cristo. Quando nós o chamamos de Senhor, nós estamos dizendo essa verdade. Nós somos seus servos, e é totalmente verdade isso. Só que Jesus aqui ele está comparando, fazendo um contraponto, né, com aquele tempo, com a sua cultura. Ele está dizendo, olha, um servo, um escravo, ele não sabe o que o seu senhor pensa. O seu senhor diz assim, vai fazer isso e vai fazer aquilo, pronto e acabou, você não tem que saber. Mas Jesus está falando, mas eu não sou assim com vocês. Vocês agora são meus amigos. Vocês são meus amigos. Eu tenho vos chamado de amigos. Porque tudo aquilo, ele vai dizer, que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu tenho revelado para vocês o meu Pai, a vontade de meu Pai. Diferente de um senhor de escravo, que não diz nada, né, sobre os seus propósitos para os seus servos. Eu sou diferente. Eu vos tenho dado a conhecer aqui os planos de meu Pai, a palavra do meu Pai, o caráter do meu Pai. Então agora nós somos amigos, nós já não somos mais estranhos. Não somos mais estranhos, nós somos amigos de Jesus. E esse fruto também é interessante, né? Ele envolve missão, como nós falamos, ele envolve o testemunho, né? Evangelizar, espalhar a mensagem de Cristo está envolvido com esse fruto. Nós não somos chamados para fazer parte de uma comunidade e a ser uma comunidade exclusiva, que exclui os outros. Não, nós somos chamados a convidar o maior número de pessoas para experimentar disso. O amor infinito e único de Cristo, a alegria que nós só podemos encontrar nele, a amizade que nós temos com o Senhor do Universo, né? E nós somos os seus amigos dele, né? Então nós somos chamados a convidar as pessoas, para experimentar de tudo isso. Então algumas aplicações para nós. Primeiro, permanecer em Cristo envolve um relacionamento íntimo com ele. Nós cremos na doutrina da Trindade, né, que afirma que existe um Deus em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito, um só Deus, mas são três pessoas distintas. De maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. São três pessoas distintas. Só que é interessante, nós usamos essa palavra pessoa, mas muitas vezes nós não vamos nós não pensamos nas consequências dela.
E uma das consequências é que se nós usamos a palavra pessoa, é que nós podemos conhecer a Jesus como nós conhecemos uma pessoa, guardadas as devidas proporções. Mas se Jesus ele tem características de pessoalidade, é claro, ele é um homem também, né? Ele pode e deve ser conhecido, assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito Santo. Mas aqui agora nós estamos falando especificamente de Jesus. Jesus, ele pode ser conhecido porque ele é uma pessoa. E ele não só pode, como ele deve ser conhecido. Então, permanecer em Cristo, que parece ser o resumo de toda essa parábola, o ensino central, né? É que nós devemos ter um relacionamento íntimo com ele. Nós devemos conhecê-lo. Nós devemos experimentar de um relacionamento profundo com o nosso Senhor, não apenas de ouvir falar. Não apenas da boca para fora, não apenas no público, mas no particular. Nós e nosso Senhor e Salvador. Então, se isso é verdade, uma aplicação que está gritando aos nossos ouvidos é separar um tempo para desfrutar dele em oração sozinhos, longe dos olhos do mundo. Longe dos olhos do mundo. O fruto está totalmente ligado à oração, o frutificar em Cristo, como nós vemos aqui. Então, se o permanecer em Cristo envolve um relacionamento com Ele, separe um tempo para desfrutar de Cristo em oração. Isso é essencial. Faça como Ele disse, feche a porta do teu quarto e vá orar em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Na oração é quando nós experimentamos, é quando a nossa teologia, né, se torna experimentada por nossos corações. Então, desfrute de oração com Cristo. Através da oração, você conhece Cristo de maneira pessoal. Tá bom? Através da leitura da sua palavra também, de meditação, de estar em espírito de oração, pedindo para que o Senhor fale contigo. E também a oração particular. Então, separe o tempo para desfrutar dele. Medite nas Escrituras para saber como melhor obedecê-lo. Muitas vezes nós só lemos as Escrituras. Nós pegamos a Bíblia e lemos um capítulo e marcamos, pronto, já li os meus 3, 4 capítulos de hoje. Mas não, as Escrituras nos ordenam a meditar. Não apenas isso, né? Não apenas ler. Bom, você pode ter um tempo onde você lê mais rápido, mas separe um tempo para meditar, onde você senta, você compara a sua vida com as Escrituras e você pensa em como você pode aplicar aquilo que você acabou de ler. Se obedecer a Cristo, né, se eu frutificar, está ligado a obedecer a Cristo. Então, como que eu posso obedecê-lo se eu não sei os seus mandamentos? Eu preciso da sua palavra. Eu preciso saber como obedecê-lo no meu casamento, na minha criação de filhos. Eu preciso saber como obedecê-lo em como eu me relaciono com os meus próximos. Eu preciso saber como obedecê-lo nessas coisas, né? Nessas coisas mais pequenas da vida também. Então, medite nas Escrituras, separe um tempo, ore para o Senhor abrir os nossos olhos, os seus olhos durante esse momento. E medite. Procure cultivar amor e amizade com os irmãos em Cristo. Frutificar em Cristo também está envolvido com o nosso amor pelos nossos irmãos. Então, procure isso, meu querido irmão. Procure amar, não apenas quem você gosta, não apenas quem eu gosto, mas todos os nossos irmãos em Cristo. E especialmente aqueles da nossa congregação, aqueles que nós somos responsáveis uns pela vida dos outros. Cultive, então, esse amor e amizade pelos irmãos em Cristo. Mandando uma mensagem, um abraço, ajudando, né? Sempre sendo prestativo. São maneiras práticas e pequenas de começarmos a cultivar esse amor. E anuncie a mensagem de Cristo. Frutificar em Cristo está intimamente ligado à missão. Então, frutifique em Cristo, anunciando a sua mensagem, anunciando o seu evangelho. Ore para que Deus possa começar a mover o nosso coração, porque é difícil evangelizar. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos vergonha. Mas nós só vamos vencer isso, muitas vezes, anunciando, enfrentando o medo, enfrentando a vergonha. Então, anuncie a mensagem de Cristo. Por fim, eu queria citar um puritano que disse assim certa vez: o maior desígnio de Cristo nesse mundo é transformar poderosamente o coração de seu povo para amá-lo.
E de fato era o que estava em seus olhos e em seu coração desde toda a eternidade. Foi esse desígnio que o levou a depor sua coroa e a levar a nossa cruz, a tirar as suas vestes e a vestir os nossos trapos, a ser condenado para que pudéssemos ser justificados, a sofrer a ira do Todo-Poderoso para que pudéssemos para sempre estar nos braços de sua misericórdia. Ele dá o seu espírito, a sua graça, sim, o seu próprio eu e tudo para constranger o coração de seu povo a si mesmo. Oh, que coração pode conceber, que língua pode expressar esse amor incomparável? Serei teu para sempre, diz Cristo. Meu espírito será teu para sempre. Minha graça será tua para sempre. Minha glória será tua para sempre. E minha justiça será tua para sempre. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho será teu para sempre. Ó senhores, que amor condescendente é esse? Ó, que Cristo é esse. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Experimente desse amor de Cristo. Ele nos ordena a permanecer nesse amor. Então conheça desse amor nas Escrituras. Ore para poder experimentar desse amor. E viva então para anunciar esse amor de Jesus. Vamos orar? Ó Cristo, o seu amor de fato, ele é imensurável, Senhor. O seu amor de fato, ele não pode ser compreendido em plenitude pelas nossas mentes. Mas o Senhor nos dá vislumbres dele aqui. O Senhor nos dá antigozos. O Senhor nos dá maneiras de experimentar. E nós pedimos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a altura, a largura, a profundidade e o comprimento desse amor, para que o nosso coração seja preenchido por ele e também para que nós possamos responder a esse amor, te amando ainda mais, Senhor Jesus. Te peço por isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em teu próprio nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até mais.